Olá, amigos! É hora de uma história de outro mundo, diretamente do nosso espaço. Às vezes, é preciso tomar as rédeas da situação, e isso pode significar revelar aos sogros o verdadeiro caráter traiçoeiro de sua querida filha, tudo por meio de uma apresentação de PowerPoint. Hoje, em nossa jornada espacial, prepare-se para surpresas. Primeira história. Minha esposa me traiu quando eu estava enfrentando dificuldades financeiras, então a expus diante da família e enviei as evidências à esposa do parceiro desleal. Tenho 43 anos, sou casado com minha esposa Gilly, de 39 anos, há 7 anos, e temos 2 filhos, de 15 e 12 anos. Parece estranho escrever sobre meu casamento após 17 anos juntos. Como qualquer relacionamento, o nosso também teve altos e baixos. Nos primeiros 10 a 11 anos, nada significativo aconteceu, mas há 6 anos enfrentamos uma grande adversidade na vida. Um incêndio atingiu meu depósito. O seguro cobriu as perdas, mas levei anos para me reerguer. Pouco antes desse acidente, tínhamos comprado uma nova casa financiada. Fomos obrigados a vender a casa e voltar para a anterior. Tive que vender meu carro porque não podíamos manter 2. Gilly não concordou em vender o dela, então tive que sacrificar o meu. Ela era dona de casa, então eu costumava levá-la de carro quando necessário. Foi durante esse período que nosso casamento atingiu o fundo do poço. Gilly não estava disposta a abrir mão de seu estilo de vida. Vivíamos uma vida bastante decente antes dessa crise. De repente, tudo foi por água abaixo. Não era apenas ela, era para todos nós. No entanto, ela agia como se fosse a única que estava sofrendo. Recusava-se a reduzir suas comodidades, seja no carro, nas compras ou nas sessões mensais de spa e manutenção. Eu tinha múltiplas responsabilidades nesse momento. Não era apenas sobre reconstruir o negócio do zero, mas também garantir comida na mesa, sem mencionar as despesas escolares para os 2 filhos. Em vez de ser compreensiva e solidária, Gilly agia como uma bruxa reclamona. Sua atitude me irritava. Ela também ficou ressentida comigo, e eu me afastei dela. Ela costumava distorcer a situação e se fazer de vítima, sem entender por que eu estava de repente distante. Ela nem tentou entender, tudo o que fez foi falar mal de mim diante de sua família, e eles se uniram contra mim, acusando-me de maltratá-la. Eles se intrometiam desnecessariamente em meus assuntos. Gilly sempre foi próxima de sua família, que tinha uma árvore genealógica extensa e conectada. Seus pais moravam na rua ao lado, e 2 de seus irmãos também moravam a uma distância de apenas alguns quilômetros. Gilly tinha o irritante hábito de envolver seus pais e irmãos em nossos assuntos pessoais, algo que eu detestava. Não que sua família fosse má ou injusta comigo, mas eu não gostava de sua interferência em meus assuntos. Mesmo quando resistia a discutir meus problemas com eles, ela dizia que eles eram família e a família compartilha os problemas. Sem dúvida, às vezes eles me ajudavam, mas isso também me fazia sentir incompetente. De qualquer forma, consegui reconstruir meu negócio de alguma forma. Levou-me 5 ou 6 anos, mas me recuperei, com meu negócio retomando o ritmo. Eu pensava que minha vida pessoal também se recuperaria. Voltamos a sair de férias, passamos fins de semana fazendo trilhas e saímos para jantar e almoçar. Meus filhos, que também estavam preocupados com nossas finanças, estavam se recuperando lentamente da frugalidade. No entanto, Gilly ainda estava distante e fria. No último mês, celebramos nosso aniversário, e desta vez planejei uma celebração surpresa para ela, da mesma forma que costumávamos fazer. Pensei que seria uma ótima maneira de rejuvenescer nossa faísca perdida. Ela ficou encantada por ter recebido todos os presentes, e nossa vida amorosa reacendeu, mas foi por um período breve. Após uma semana, voltamos ao ponto de partida. Ela continuava a mesma. Foi quando percebi que havia algo além da crise financeira. Até então, eu culpava os problemas financeiros pelo declínio de nosso relacionamento, mas agora que estava resolvido, a próxima razão evidente que veio à mente foi, obviamente, um caso. Comecei a investigar o assunto. Tentei verificar o telefone dela, mas estava protegido por senha e eu não conseguia quebrá-la.
Passei a prestar mais atenção em sua rotina durante todos esses anos. Eu era ignorante demais para notar os sinais de alerta, ou talvez, após trabalhar 14 a 16 horas por dia, espiar minha esposa era a última coisa em que pensava. Agora que estava relativamente livre, comecei a passar mais tempo com meus filhos. Em uma dessas conversas, descobri que Gilly saía todas as tardes, às vezes todos os dias. Perguntei aos meus filhos se sabiam para onde ela ia, e eles disseram que não tinham ideia. Gilly nunca contava a eles. Comprei um rastreador e o instalei dentro do carro dela. No dia seguinte, ela saiu à tarde, e eu a segui. Ela dirigiu quase 20 quilômetros e entrou em um hotel. Estacionei meu carro alguns prédios atrás e fui até o hotel para não ser visto por ela ou por sua companhia. Quando cheguei lá, ela havia desaparecido. Não a vi em lugar nenhum. Entrei e peguei uma mesa no café do hotel. Esperei lá por 1 hora para ver se alguém conhecido aparecia, mas não vi ninguém conhecido entrando. Saí depois de um tempo. No meio do caminho de volta, uma ideia surgiu e eu deveria voltar e esperar que eles saíssem. Fiz um retorno e voltei lá. Dessa vez, esperei dentro do meu carro. Após 1 hora, ela saiu. Foi quando vi o parceiro da traição. Não o reconheci, talvez fosse alguém que ela tinha conhecido fora do nosso círculo social. Capturei fotos e vídeos deles se abraçando e se beijando no portão de saída. Ela está realmente me traindo, e eu sei que isso está acontecendo há muito tempo, talvez desde a queda do meu negócio, para dizer o mínimo. Embora seja evidente que ela está traindo com esse homem, isso não é suficiente para confrontá-la. Ela poderia inventar qualquer desculpa para encobrir isso, e eu não quero arruinar minhas chances. Quero algo concreto, como conversas deles, vídeos ou suas ações reais. Estava pesquisando várias maneiras de fazer isso e acabei encontrando este subreddit. Alguém teve experiências semelhantes ou alguma ideia de como devo proceder? Agradeceria muito. Obrigado. Por que ela inventaria uma maneira de encobrir isso quando você tem fotos e vídeos como evidência sólida de um caso, na minha opinião? Atualização 1. Olá a todos, obrigado pelas sugestões. Uma das ideias mais comuns que recebi das pessoas foi contratar um detetive particular. Falei com algumas agências para entender o processo delas e suas tarifas, mas nada disso me pareceu atrativo. Então, decidi tentar por conta própria primeiro, e se não obtivesse nenhum avanço, consideraria contratar um detetive particular. Um dia, enquanto Gilly estava ocupada na cozinha, escondi meu telefone no armário e pedi o telefone dela para ligar para o meu número. Ela desbloqueou e me deu o telefone sem suspeitar de nada. Baixei um aplicativo de clonagem oculta em seu telefone, o que levou apenas alguns minutos. Em seguida, acessei remotamente os dados do telefone dela. A primeira coisa que fiz foi procurar suas conversas. Exportei todas as conversas e as informações do parceiro de traição. Também encontrei o endereço de e-mail dele na caixa de entrada deles, além de fotos e vídeos na galeria. Estava com pressa, pois não sabia como esse aplicativo funcionaria. Tinha medo de que ela recebesse uma notificação dessa clonagem ou algo assim, então queria reunir o máximo de informações possível. Depois de receber todas as informações do telefone dela, fui para meu depósito para ler e revisar tudo de perto. A conversa estava arquivada há 6 meses, mas parecia que eles estavam se encontrando há anos. Ambos estavam demonstrando amor um pelo outro e falavam obscenidades sobre seus parceiros. Também ficou evidente que eles não tinham planos de se casar ou se divorciar de nós, estavam aproveitando o tempo juntos e criticando seus parceiros. Compartilharam imagens explícitas de si mesmos, mas não havia vídeos deles juntos. A esposa do parceiro de traição tem um emprego profissional e fica fora por 10 horas por dia. O parceiro de traição é treinador de beisebol em uma escola, então ele fica livre no período da tarde e sai por aí envolvendo-se com as esposas dos outros. Descobri o histórico familiar do parceiro de traição por meio de suas redes sociais. Agora que tenho evidências suficientes para desmascarar o casamento dele, vou entrar em contato com a esposa dele. Mas antes disso, quero expor a sanguessuga que está morando na minha casa.
Não quero deixá-la escapar com dignidade, quero humilhá-la e constrangê-la da mesma maneira que ela fez comigo durante minha crise financeira. Apenas não consigo entender como seria melhor buscar algum conselho profissional e legal antes de dar mais passos. Digo, você tem evidências suficientes para realmente processá-la legalmente. Ao mesmo tempo, com todas essas evidências, talvez nem precise de um detetive particular. Parece que você está apenas batendo em um cavalo morto com isso. Atualização 2. Olá a todos e obrigado por todo o apoio constante. Conectar-me com vocês nos comentários tem sido a melhor terapia que recebo nos momentos difíceis. Na última atualização, terminei falando sobre ter coletado evidências ao clonar o telefone dela para o meu. Eu estava apreensivo em relação à funcionalidade desse aplicativo e não queria ser pego, mas o aplicativo foi discreto e permaneceu oculto por 2 semanas antes de eu desativá-lo. Eu já tinha evidências suficientes nesse momento. Fiquei tão revoltado ao testemunhar as conversas ao vivo deles. Ela costumava trocar mensagens eróticas com ele na minha frente, com as crianças próximas. Ela detalhava o que estava vestindo, dentro e fora, e como estava deitada no sofá se desejando para ele. Meus filhos estavam ao lado dela quando ela dizia: eu queria que você estivesse aqui em cima de mim. Foi tão repugnante, ou não sei como consegui me manter composto nessas situações. Imaginem, você está dormindo ao lado de sua esposa, e ela está enviando mensagens sensuais para o amante, desejando como quer ser tocada agora. Ela até estava esfregando as mãos nas minhas costas enquanto eu explicava algumas dessas fantasias. Às vezes, tenho vontade de estrangulá-la enquanto dorme. Às vezes, quando recuperava os dados do telefone dela, encontrava apenas algumas fotos que eles compartilhavam. Eram principalmente selfies com novos vestidos ou lingerie. Pensei que não estavam compartilhando imagens explícitas, mas eu estava errado. Eles estavam compartilhando nudes, mas ela os deletava imediatamente, então não eram armazenados no backup. Agora, como eu estava rastreando em tempo real, consegui recuperar tudo. Não apenas compartilhavam nudes, mas também vídeos curtos se tocando. Enquanto todas essas evidências se acumulavam, elaborei um plano perfeito para expor isso ao mundo, principalmente à família dela. Enviei um e-mail para todos os membros próximos de sua família, pais, irmãos, madrinha, tios e alguns de seus melhores amigos. Convidei-os para uma festa surpresa, mas não revelei o motivo. O convite apenas dizia que estávamos esperando boas notícias. Deixei claro para não contar a Gilly ou às crianças. Já havia conseguido realizar uma celebração surpresa de aniversário alguns meses atrás, então estava bastante confiante sobre esta também. Da última vez, as crianças estavam a bordo para os preparativos, mas desta vez eu precisava garantir que eles estivessem fora, pelo menos durante a confrontação. Por mais que eu odeie Gilly, não posso deixar que as crianças a vejam dessa maneira. As pessoas que receberam meu convite suspeitaram que eu havia comprado uma nova casa, pois não era nosso aniversário nem nossos aniversários. Poderiam pensar que estávamos esperando um filho, mas, nesse caso, não seria uma surpresa para Gilly. Pedi a eles que tentassem vir juntos para tornar o impacto da surpresa mais significativo. Também pedi à irmã de Gilly que trouxesse champanhe e bolo no caminho, e ela fez isso com prazer. Na suposta noite antes da chegada deles, enviei meus filhos para dormir na casa dos amigos. Gilly estava pouco preocupada em questionar o que estava acontecendo, pois estava ocupada comunicando seus desejos ao amante. Quando seus pais e irmãos chegaram com champanhe e bolo, foi quando Gilly me perguntou o que estava acontecendo. Eu tinha notícias para compartilhar. Ela imediatamente atualizou seu amante sobre isso, dizendo que estaria fora por algumas horas e continuaria trocando mensagens eróticas depois de resolver minhas coisas. Enviou muitos abraços e beijos e depois arquivou todas as conversas e desativou as notificações. Uma bruxa tão astuta. Depois disso, ela estava toda amorosa comigo, abraçando-me e expressando todo o seu amor, assim como todos haviam imaginado que seria sobre a nova casa ou algo assim. Ela não parava de elogiar como era sortuda por ter-me como marido. Continuação. Eu apenas sorri, esperando os outros chegarem.
Quando chegou a hora, pedi para Gilly sentar comigo no centro, ela segurou minha mão animadamente. O projetor estava pronto na sala de estar, e a primeira apresentação de slides começou com ela beijando intensamente o parceiro de traição. Antes que alguém pudesse reagir, a apresentação passou rapidamente para suas conversas explícitas, com fontes ampliadas e nudes que haviam compartilhado. Eu podia sentir o suor e o tremor nas palmas das mãos de Gilly enquanto ela pedia para parar, a apresentação continuava automaticamente. Quando se tornou insuportável para todos, seus irmãos insistiram para discutirmos nossos assuntos privadamente. Eu literalmente pulei neles, perguntando por que deveríamos discutir esse assunto em particular quando todos os meus assuntos eram discutidos abertamente na frente de vocês. Lembrem-se quando eu estava pedindo para Gilly vender o carro dela e vocês a chamaram aqui, pedindo para eu vender o meu? Eu tinha que usar transporte público ou implorar a ela pelo carro em caso de emergência. Sempre que enfrentávamos uma crise financeira, todos vocês vinham aqui para me ajudar. Então, hoje, todos vocês deveriam nos ajudar a resolver isso. O quarto ficou silencioso, com a apresentação ainda em execução no projetor. A mãe dela gritou comigo: "O que você quer?" Eu respondi no mesmo tom: "Peça para sua filha confessar tudo agora, na frente de todos." Gilly chorava o tempo todo, com o rosto enterrado entre as palmas das mãos. Ela se recusou a dizer algo. Depois de muita pressão e eu ficando bravo com a família dela, ela olhou para mim e disse: "Você fez um filme inteiro sobre mim. O que mais você quer ouvir?" Eu disse: "Tudo mais. E como e quando começou? Por que sentiu a necessidade de ter um parceiro de traição e qual era o plano para o futuro?" Seus pais e tios saíram dizendo que não queriam fazer parte desse espetáculo. Eu queria que eles não se intrometessem nos meus assuntos novamente. Os irmãos e amigos dela ficaram para apoiá-la, com várias crises de choro. Ela confessou tudo como eu tinha suspeitado. Tudo começou quando nossa crise financeira atingiu. Ela disse que nunca teve a intenção de me trair, mas eu estava emocionalmente indisponível durante esse período, e ela se sentia solitária. É incrível pensar que, se houvesse alguém que precisava de apoio na época, era eu. Eu era o que equilibrava todas as bolas ao mesmo tempo. Em vez de me apoiar, ela se virou. Ela disse: "E nunca tivemos a intenção de ser físicos. Começamos como amigos e nada mais." Eu encontrava consolo nele, ele também estava solitário, já que a esposa dele estava fora para o trabalho por 10 horas por dia, assim como você. Conectamo-nos por isso. Sinto muito, nunca percebi quando essa coisa emocional se tornou física, e começamos a aproveitar a companhia um do outro fisicamente. Ela continuou e continuou: "Sinto muito, sou uma pessoa terrível. Por favor, não mostre isso para nossos filhos, eles vão me odiar. Sou uma mãe terrível." Seus amigos e irmãos a consolavam, porque ela estava chorando e implorando. Ninguém tentou entender minha dor. Fiquei com a imagem de um vilão, pois humilhei minha esposa na frente de todos. Ela me olhou: "O que você ganhou ao trazer isso à tona na frente de todos? Poderíamos ter resolvido isso em particular." Eu sei que muitas pessoas aqui questionariam isso. Acho que já dei motivos suficientes para o porquê fiz isso. Não vou me defender mais. Passei por o suficiente. Passei mais da metade da minha vida trabalhando duro para minha família, e isso é o que recebo em troca. Agora, eu não me importo com ninguém além de mim e do meu bem-estar. Uau, sim, é uma maneira de fazer isso. Quero dizer, por um lado, seria difícil para um membro da família ver algo assim. Ao mesmo tempo, como você pode simplesmente apoiar seu amigo ou sua irmã depois de descobrir que ela traiu o cônjuge quando há problemas financeiros dentro de um relacionamento? Acho que realmente é um testemunho quando as pessoas resolvem as coisas juntas e se apoiam nos momentos mais sombrios, em vez de escolherem fugir. Realmente diz algo quando alguém tão fraco como sua esposa pode simplesmente trair o parceiro porque está se sentindo solitária. É como dizer: "Eu estava com fome, mas não havia comida na geladeira, então fui beijar o vizinho para ele fazer um lanche." Atualização 3. Olá a todos, desculpe por. Atualização 3.
Deixando o post na metade, fiquei muito emocional ao colocar minhas dores no papel e agradeço a todos vocês que tentaram me entender e se conectar comigo. Não posso agradecer o suficiente por estarem ao meu lado neste momento de necessidade. Após a confrontação, entreguei a ela os papéis do divórcio. Sim, eu os tinha preparado com antecedência enquanto coletava as evidências. Ela implorou comigo, dizendo que o divórcio não é a solução, que arruinaria a vida de nossos filhos. Se eu quisesse, ela poderia terminar com esse homem agora e nunca mais vê-lo. Prometeu ser uma boa esposa e mãe, como foi todos esses anos. Disse que merece uma chance por tudo o que fez por mim e pelas crianças. Eu disse que ela arruinou a vida de nossos filhos no momento em que trouxe outro homem para nossa cama, e o divórcio não trará nenhum dano novo a eles. Ela perguntou o que íamos contar a eles. Eu disse que eles estão quase adultos agora e deveriam entender a situação. Não vou esconder o divórcio deles, mas podemos revelar a razão de acordo com a idade deles. Eu disse que estaria me mudando, e ela poderia ficar na casa até o final do contrato de locação. Não quero viver nesta casa cercado pela família e amigos dela. As crianças poderiam escolher com quem queriam ficar. Eventualmente, todos saíram, e eu não suportava compartilhar o teto sozinho com ela, então também saí e passei a noite no meu armazém. Na manhã seguinte, voltei para casa, e as crianças já estavam lá. Disse a Gilly para conversar com as crianças sobre a nossa separação. Sentamos com eles e contamos que estávamos nos separando. Eles agiram de maneira mais madura do que esperávamos. Talvez tenham sentido que isso estava por vir, as crianças são rápidas em perceber um lar quebrado. Eu disse a eles que estaria me mudando, enquanto a mãe ficaria na casa até o final do contrato de locação ou até ela decidir o próximo passo. Quando dissemos a eles que podiam escolher com qual pai queriam morar, eles perguntaram qual de nós estava trazendo um namorado ou namorada para casa. Fiquei chocado, olhei para Gilly e disse que ninguém vai se casar novamente no futuro próximo. Eles disseram que precisavam de tempo para pensar, então demos espaço e tempo a eles. Enquanto isso, empacotei minhas coisas e as carreguei no meu caminhão. Eu tinha encontrado um lugar para mim, mas ainda não tinha posse, e estava previsto para daqui a 2 semanas. Decidi ficar no meu armazém até então. Ao sair, disse aos meus filhos que não havia pressa na decisão e que poderiam me informar quando quisessem se mudar comigo. Gilly veio até mim e perguntou: é isso? Você nunca vai me perdoar? Eu disse: não, pelo menos não tão cedo, e fui embora depois de montar um quarto improvisado para mim no armazém. Entrei em contato com a esposa do parceiro de traição. Como eu poderia não contar a verdade para aquela mulher que trabalhava tão arduamente por sua família e ainda era traída? Encontrei o endereço de e-mail dela em uma rede social profissional e enviei um e-mail com os detalhes, junto com minha apresentação e informações de contato. Recebi uma ligação dela em 10 minutos. Ela estava lutando para encontrar palavras. Eu disse a ela que entendia a dor dela, pois passei por uma experiência semelhante. Ela soluçou e disse que havia trabalhado tanto todos esses anos para que sua família tivesse uma boa vida. O parceiro de traição era um jogador de beisebol em ascensão em seus 20 anos quando se casaram. Ele sofreu um acidente que o machucou no torso, sendo considerado inadequado para jogar beisebol. Agora, ele orienta crianças pequenas, não ganha muito, então ela tem que trabalhar muito para garantir o futuro da filha deles. E é assim que ele retribui o amor e o sacrifício dela. Eu narrei minha história, e ela lamentou por mim. Eu disse a ela que havia enviado um aviso de divórcio para Gilly. Ela disse que precisava pensar cuidadosamente sobre isso, agradeceu e desligou. Uma semana depois, no dia D, o pai de Gilly me ligou e pediu desculpas. Ele disse que lamentava que eu tivesse que passar por tudo isso por causa de Gilly. Honestamente, o pedido de desculpas dele não significava nada para mim. Já passei por o suficiente. Estarei me mudando para minha nova casa amanhã. É longe do lugar onde eu costumava viver. Não quero esbarrar em Gilly, na família ou nos amigos dela. Eu sei que terei que ver o rosto dela às vezes por causa das crianças, mas será isso. Agora, tudo o que quero é um tempo tranquilo e pacífico para mim.
Estarei offline de todas as plataformas por um tempo. Agradeço por todo o apoio e conselhos, realmente aprecio isso. Atualizarei o tópico se algo progredir na outro caminho. Não consigo acreditar que ela teve a audácia de perguntar se você a perdoaria. Não apenas isso, mas o fato de ela ter afirmado que o divórcio arruinaria a vida das crianças mostra o quão desconectada ela está da realidade. Para ela, parece que não fez nada de errado. Sinto muito que você tenha que lidar com toda essa manipulação psicológica. Você está certo em deixá-la, obra graças a Deus você tem autorrespeito. Ela arruinou a família no momento em que buscou consolo em outro homem. Quais são seus pensamentos sobre isso? Agradeço por se juntar a nós hoje em nosso espaço. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!